tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Preparados para começar mais uma semana de estudos? Nossa semana de estudos vai ser referente à interferência de ondas, né? Então, no vídeo anterior que eu fiz para vocês, nós começamos a estudar os fenômenos ondulatórios, né? No vídeo anterior, a gente falou um pouquinho sobre reflexão, refração, polarização, né? E hoje a gente vai terminar o capítulo referente aí aos fenômenos ondulatórios, né? O capítulo 3, com interferência de onda. Vamos lá? Então, aqui, vamos ver aqui, né? Então, primeiro aqui a gente tem que entender que é uma interferência de onda. Interferência de onda é uma sobreposição de ondas, né? Então, a primeira interferência que a gente vai ter aqui é uma interferência de ondas com a dimensão, né, unidimensional, que é o caso de uma corda, tá? Então, aqui a gente tem a representação de um pulso de um lado da corda e uma representação do pulso do outro lado da corda. Então, você tem aqui uma amplitude A, uma amplitude B, tá? Então, duas cristas de onda de amplitude 1 e amplitude 2 em sentidos opostos, indo uma encontro à outra, né? Então, o que vai acontecer? O que é interferência de onda? É quando você tem o encontro de duas ou mais ondas e a sobreposição delas, ou seja, a soma delas, tá? Nessa situação, a soma ela é uma soma positiva, ou seja, você vai ter uma interferência construtiva. Por que é uma interferência positiva? Porque as duas, você tem aqui uma crista e uma crista. Então, quando elas se encontrarem, as cristas elas vão se somarem, né? Ou seja, a amplitude da interferência da onda vai ser maior porque é a soma das duas, tá? Então, interferência construtiva, tá bom? Uma situação que a gente tem é quando você tem lá uma onda unidimensional e aí você tem uma crista e você tem um vale. De novo, duas pessoas estão gerando pulsos, né? E esses pulsos, uma é uma crista e um é um vale, né? Quando ocorrer a sobreposição das duas, como elas estão, né? Elas não estão em fases, o que vai acontecer é que a amplitude da somatória, né, da interferência, vai ser a amplitude de A, a amplitude de 1, menos a amplitude de 2. Esse tipo de interferência a gente chama de interferência destrutiva, tá? Aqui tá construtiva, mas é destrutiva. Por quê? Você tem um valor, né, de amplitude da soma menor do que as duas ali, justamente porque você está subtraindo e não somando elas. Ok, gente? Isso foi para uma interferência unidimensional, né? A gente sabe que a gente tem lá ondas unidimensional, bidimensional, tridimensional. Então, nesse caso da corda, a gente tem esse comportamento, tá? No caso da interferência de ondas bidimensionais ou tridimensionais, você pode considerar algumas situações. Que considerações são essas? Então, vamos imaginar que a gente tem duas fontes, a fonte de F1 e a fonte F2, em que os pontos diferentes no espaço emitem ondas senoidais de mesma frequência, ou seja, as duas estão com a mesma ordem, né, de grandeza, você tem lá a mesma relação, ou seja, elas estão em fase, tá? E aí, o que vai acontecer nessa situação, tá? A gente viu aqui na figura que elas estão sobrepondo, né, uma sobre a outra. Então, vai ter uma região que você vai ter a ampliação da amplitude e vai ter momentos que você vai ter uma diminuição da amplitude, justamente porque você tem elas com a mesma relação ali, tá? Outra coisa que a gente pode considerar, ó, considere um ponto, né, nesse meio em que está uma distância x1 da fonte 1 e uma distância x2 da fonte 2. Nessa situação, a gente vai ter pontos onde você vai construir, ou seja, você vai somar, né, as amplitudes e pontos que você vai ter os nós a quais a onda vai ser destrutiva, tá? Então, essa aqui é uma representação geométrica dessa superposição das ondas ali com frequências, com fontes emitindo ali. E aí, a gente vai conseguir encontrar
aonde você vai ter as relações de sobreposição, né? Então, o valor dessa sobreposição, o valor de n, vai ser essa distância de x, né? Divididos pelo comprimento da onda, divididos por 2, tá? Justamente por causa da diferença de comprimento ali. E aí, como que a gente vai calcular o valor de n, né? Então, quando você tiver uma concordância em ondas, né? Ou seja, elas estão em fases, o valor de n ele vai ser igual ao número par para uma interferência construtiva. Se for, né, uma interferência destrutiva, o valor vai ser ímpar, tá? Então, esse valor de n é o valor referente aos nós, aonde você tem essas interferências, tá? E aí, quando você não tem uma sobreposição, que você tem uma oposição de fase, né? Ou seja, você tem uma superposição ali das fases, só que você tem, por exemplo, uma crista e um vale, o que vai acontecer nessa sobreposição? O n for um número par, é uma interferência destrutiva. Se o n for ímpar, você tem uma interferência construtiva, tá? Então, o valor de n, ele vai mostrar para nós a relação se é uma interferência construtiva ou se é uma interferência destrutiva, tá? O que acontece ali? O que a gente precisa guardar da interferência, né? Interferência é uma sobreposição de ondas, né? E aí essa sobreposição, ela pode ser uma sobreposição construtiva ou uma sobreposição destrutiva, tá? Quando que vai ser uma sobreposição construtiva? Quando a amplitude das duas se somarem, ou seja, elas estão se encontrando em fase, tá? Já no caso de uma sobreposição destrutiva, ou seja, uma interferência destrutiva, você tem uma relação a qual a soma da amplitude das duas ou mais ondas que estão havendo a interferência vai acontecer que ela vai ser menor do que as duas ali por si só, tá bom, gente? Então, o que a gente precisa guardar de interferência de uma onda? É a soma delas, é a sobreposição delas, tá bom? No caso, essa sobreposição ela vai ser pontual, ela não vai acontecer por todo o percurso da onda, né? E quando elas se encontram, é que elas vão ter essa sobreposição. Depois desse encontro, cada uma segue o seu caminho, né? Lembrem-se lá que quando a gente falou dos princípios da óptica, a gente tinha um dos princípios lá que dizia que da independência das ondas. Mesmo que elas se encontrem, elas vão continuar o seu caminho, né? E aí, quando as ondas se encontram, você pode ter o fenômeno de interferência. E aí, a interferência é justamente quando elas se somam, seja uma soma construtiva ou seja uma soma destrutiva, tá bom, gente? Então esse vídeo hoje vai ser um pouquinho mais curto justamente porque ficou só um pedacinho lá pra gente terminar desse capítulo dos fenômenos ondulatórios. Espero que vocês tenham uma excelente semana na presença de Deus e até a próxima!